Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber ela, uma das pessoas que comprou na planta o MJO, Método de Defesa de Violino em Casa, esse palavrão todo. Carolina Moraes, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo ótimo. Como foi a viagem até Cotia? Foi tranquila. Foi tranquila? A gente estava em São Paulo, então não pegamos trânsito nem nada. Bem tranquilo. Ok, que maravilhoso. E para quem não te conhece, agora o pessoal vai ficar meio bugado. Para quem não te conhece, quais são as suas atividades cotidianas hoje em dia? Vixe, agora mudou um pouquinho, porque eu acabei de formar. Doutora Carolina Moraes. Pode ser. Acabei de formar, então estou me organizando aí para estudar para residência. Então, ano que vem, como se fosse um vestibular de novo. Termina a faculdade de medicina e vai fazer prova para poder prestar para entrar ou não em uma residência médica para estudar mais alguns anos, para poder se tornar especialista em alguma coisa. Então, tenho aí alguns meses, um pouco menos de 6 meses para as provas e dando tudo certo. Vou me mudar para cá, para São Paulo em breve. E também nesse meio tempo, estudando e trabalhando, fazendo plantão e tal, para poder me custear no futuro, nesse futuro breve, em que estarei me casando e me mudando. E tá aí, e onde o violino entra? O violino entrou Não, eu digo assim, na sua vida nesse momento. Nesse momento? Nesse momento eu ainda dou aula de violino. Calma. Você estava estudando medicina e dá aulas de violino? Dou aula de violino. Ok. Os horários agora ficaram um pouco melhores, porque eu consigo dar menos plantões na semana, e aí eu tenho mais horários livres, né? Dou aula de violino já tem 2 anos. 2 anos. 2 anos e pouco, mais ou menos. E com alguns resultados impressionantes. Bem legais. Tem Inclusive, eu acabei de ver uma lá embaixo. Foi. Da Ao cunhada. vivo. Inclusive, vou fazer ela voltar. Né? Ok. Precisa de... E é uma das coisas mais difíceis de ensinar, que é ensinar alguém que é meio que da família a tocar. Sim. É muito mais difícil. Sim. Porque você tem que meio que conseguir entrar num modo, né? Professor, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade de... é uma pessoa que eu conheço, então do que eu conheço nela eu consigo fazer pra poder explicar melhor, pra poder ajudar a pessoa a entender melhor o que eu tô querendo dizer e coisa do tipo. Então, Nanda, por exemplo, ela tem um conhecimento bom de física, um bom conhecimento que ela toca piano. Aí eu consigo falar assim, não, porque esse semitom, o tom, e ela entende isso melhor do que uma pessoa que tá começando do zero e que ainda não tem esse conhecimento. Ou, mas posso usar com outra pessoa essa mesma lógica. Sei lá, a pessoa é muito boa em matemática. Meio, e assim por diante. Então, que maravilhoso. Lembrando que conversas maravilhosas como essa tem toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Considere ser membro. Nós estamos gravando no dia 2 de julho de 2024. Quem é membro do canal, você acredita que provavelmente está ouvindo no dia 2 de julho? Nossa, muito rápido. Muito rápido. Então, assim, mas é só para quem é membro. Se você não for membro, você tem que esperar a agenda quando vai sair, que vai ser daqui a algumas semanas de quando a gente está gravando. Então, considere ser membro, tipo um cafezinho por mês, você tem acesso antecipado. E esse episódio é patrocinado. Temos um patrocinador. Uau, muito bom. Esse episódio é patrocinado pelo Violino Didático do Zero ao Avançado, que é um novo programa do Violino Didático que está com preço promocional. Uau. Então, assim, se eu fosse você, clicaria... Se você quer aprender a tocar violino, com acesso vitalício, com plantão tira dúvidas... Acesso vitalício é por pouco tempo, tá? É só pra quem entrar, tipo, agora. Acesso vitalício, plantão tira dúvidas e desafios. Já participou de desafios? Já. Eu sei que já, mas... Não são legais os desafios? Muito legais. Muito então, legais se você mesmo. quiser participar, clica aí no link na descrição, tá bom? Mas clica agora mesmo, porque não vai ficar vitalício pra sempre. Show de bola. Carol, como você é estudante de medicina e professora de violino, agora não é mais estudante de medicina, você é médica. Que vai estar se preparando para uma residência e professora de violino. Como que o violino entrou na sua vida? Pronto. Eu comecei a me interessar minimamente pelo violino, acho que eu estava assim no 3º para o 4º semestre da faculdade. Foi já na faculdade de medicina? Foi. Eu tô fingindo várias coisas que eu não sei aqui. Já na faculdade. Tinha uma amiga minha que tinha começado também.
do zero, também já com 20 e tantos anos, dentro da faculdade, porque a gente fazia parte de um... Assim, no curso a gente tinha uma matéria que alguns estudantes iam para grupos diferentes. O grupo que ela foi para um grupo que fazia contato com as crianças do Neogibá, que é uma iniciativa lá na Bahia. Um projeto social. Um projeto social que ensina instrumentos de orquestra. E tem uma orquestra... Mas por que esse... Desculpa te cortar. Por que esse grupo entrava em contato com a galera do Neogibá? Então, a faculdade, ela tinha... Essa parte era uma digamos assim, uma matéria que a gente tinha... Era mais para você ter esse contato com grupos sociais. Era um contato que não era pensado na medicina, mas na formação mais bioética da pessoa de forma geral. Então, tanto o pessoal de medicina quanto de outros cursos também participava. Eu fiquei com um grupo que era para fazer atividades com os colaboradores da própria instituição. Tinha pessoas que iam para a escola para trabalhar com adolescentes. Então, tipo, eram atividades, assim, mais externas, mais sociais, basicamente. Não era necessariamente para uma formação médica. Era para formação médica, mas não no sentido de anatomia, biologia, sabe? Era mais uma coisa de a pessoa ter o contato com as pessoas, saber as necessidades individuais, sociais, etc. E aí, nesse contexto, ela conheceu... ela conta, essa história é bem legal. Ela conta que ela viu o pessoal tocando e ficou mais próxima de uma menina, assim, de uns 10 anos. Estava tocando super bem e tal, nas atividades. Ela falou, nossa, eu queria muito ter aprendido violino quando era pequena. Era meu sonho. Aí a menina viu assim, uai, por que você não aprende? Ela, porque eu sou adulta e tal, não tenho como, tô na faculdade, etc. Aí ela, tá, e daí? Aí a inocência da criança botou uma pulguinha atrás da orelha dela. E se na cabeça dela? Exatamente. Alugou um triplex. Um triplex na cabeça dela e ela ficou... por que não? Aí ela procurou lá, começou a fazer aula, comprou um violino, demorou um tempinho, comprou um violino, começou a fazer aula. E quando eu conheci ela, porque terceiro semestre da faculdade, eram 150 pessoas na turma. Então, a gente não conhecia todo mundo de primeira. Quando eu conheci ela, por ter passado a ter um horário de aula junto, ela tinha começado há pouco tempo, aí tava tocando algumas coisas, assim, super animada. E eu, tipo, nossa, o violino é muito legal. Tipo, achei muito legal. Não tinha nada a ver com nenhum instrumento que eu tinha conhecido. Ela tocando? Eu vi ela tocando e era mais pelo fato de ela estar tocando. Dela estar, tipo, conseguindo aprender naquele contexto... de faculdade e de vida mesmo, assim, sabe? A gente, além da faculdade, a vida dentro da medicina é muito corrida, porque você tem a questão das aulas, mas você tem liga, tem atividades extracurriculares, enfim. Acaba sempre sobrecarregando um pouco a sua carga horária. Então, nesse contexto, ela estava equilibrando tudo de uma forma muito, muito bonita. E isso me interessou. E aí cara, muito legal o fato dela estar aprendendo. Eu tinha aprendido piano quando eu era criança, assim, com 8 anos, mas dos 8 até a adolescência foi uma coisa muito on and off. Eu começava e depois parava de novo. Quando eu fazia aula, não necessariamente eu estudava muito ou estudava em casa. Então, eu tinha um conhecimento de música clássica porque eu ouvia, assim, CD, coisas assim, em casa, por causa dos meus pais. E sabia tocar algumas coisas, sabia tocar piano na época, não tocava há muitos anos, né, quando eu comecei a tocar violino. Até voltei a tocar piano depois disso. Mas eu não tinha conhecimento sobre o instrumento, não fazia ideia para onde eu comprava, para onde ia, o que fazer com o que era o breu, como é que passava um breu, enfim, o que era esse troço que bota aqui embaixo. Era mais ou menos assim na minha cabeça. Aí eu fiquei pesquisando na internet, assim, loucamente, tudo que dava para aprender sobre violino, inclusive para poder escolher qual violino que ia comprar, porque eu não tinha nenhuma orientação de quem que ia me dizer, não, compre esse, não compre esse. Foi mais confuso, assim, esse começo. E, assim, acho que uns meses com essa ideia, assim, na cabeça, pesquisando muito. Eu sou muito de pesquisar as coisas a fundo antes de fazer. Eu encontrei um violino didático, obviamente, no YouTube. Mas eu não tenho certeza se eu vi primeiro no YouTube ou no Instagram. Enfim, encontrei o violino didático. Isso em 2019? 2019, final de 2019. Isso com essa minha amiga foi, tipo assim, meio de 2019. Aí passou uns meses, tava lá mais pro final do ano. E eu... tá, isso aqui tá legal, acho que eu vou dar um jeito aqui, vou ver o que eu faço. Mas meus pais moram no interior. Eu tava estudando na capital. O custo de vida da capital e os gastos com a faculdade e tudo eram muito altos. Então, eu não queria virar e falar assim, mãe, eu quero comprar um instrumento que eu acho que eu vou querer aprender. Vamos ver.
né? Pra você ter uma noção, pra eu ganhar um piano simples, bem simples, eu fiz aula dos 8 aos 15 anos, e aos 15 ela me deu um piano. Eu, tipo assim, eu não sei se você vai levar isso muito a sério. Um piano? O piano digital. Digital. Mas mesmo assim, tipo, eu passei a maior parte do tempo tocando um tecladinho, assim, que foi o teclado mais básico, que ela falou, olha, você precisa estudar em casa, né? Então, vou comprar um teclado pra você. Foi o teclado, literalmente, mais simples que tinha na loja. Ela me deu. E aí, depois, como eu já tava tocando coisas mais avançadas, não tinha espaço, né? Porque o piano, e pra quem não conhece, né? O piano tem 8 oitavas e o teclado normalmente tem 5. Então, você não consegue tocar tudo, porque tem músicas que usam mais do que 5 oitavas. Então, eu tocava, sabe? Tipo, espremida. Às vezes, eu voltava uma oitava pra poder tocar. Era uma coisa, assim, meio engraçada. Então, eu tive bem assim, o entendimento de que não fazia sentido eu pedir pra ela um instrumento. Na verdade, não fazia ideia de quanto era ainda, né? Mas não fazia ideia de que... Eu sabia que não fazia sentido eu pedi pra ela um instrumento que eu nem sabia se eu ia tocar, quem é que ia me ensinar, como é que eu ia fazer com isso, enfim. E eu, vou pesquisar sobre, pesquisei sobre, vi um valor mais ou menos que eu teria que investir. Qual era o valor que você viu de violino? Eu investi, na época, 2019, as coisas eram tão mais fáceis antes da pandemia. Mas acho que foi na faixa, assim, de 400, 500 reais. Ok, conseguiu num preço legal. Foi. E aí, planejei, esse aqui é o que eu vou comprar, porque eu queria um de madeira maciça, enfim. Ela foi pesquisar bonitinho, não tem que ser de madeira maciça, eu sou a pessoa tem que estar ajustado. Exatamente. Não, mentira, o ajustado não chegou. Não chegou lá na minha informação. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem mais essas coisas disponíveis, mas na época eu só queria um violino de madeira maciça, porque minha lógica era que não fazia sentido a madeira laminada soar tão bem. Aí eu entendi as coisas da forma com que eu entendi na internet, decidi que eu ia comprar e que eu ia procurar como é que eu ia fazer isso. Eu sou um pouco multifunções. Sou uma pessoa que gosta de alguns hobbies muito diferentes uns dos outros, não porque eles em si sejam, né? Mas aí eu falei, eu vou vender brigadeiro na faculdade, fazer brigadeiro à noite. Aí eu faço, deixo tudo arrumadinho, no dia seguinte eu vendo e vou juntando dinheiro. Isso pra comprar o violino? Pra comprar o violino. Ok. Que a história começa lá. Porque eu lembro de você contar isso pra mim, mas na minha cabeça eu juntei que era pra pagar as aulas. Não, isso era pra comprar o violino. Pra comprar o violino? O violino. Ok. Ajudava porque as pessoas até se comoviam um pouco. Eu falava assim, eu tô vendendo brigadeiro pra comprar um violino. Era coisa muito estranha. É tão aleatório que a pessoa fala... Tá, me vê 2 brigadeiros. Exatamente. Era exatamente o que acontecia. Olha a dica, você não tem dinheiro pra comprar violino, você não... Ou você por algum motivo tá estudando e seus pais que te ajudam, brigadeiro... Ou palha italiana, palha o que italiana, você puder fazer. E um motivo aleatório. Assim, eu tô vendendo brigadeiro pra comprar um violino. As pessoas vão ficar tão confusas que elas vão... Ok, me vê 2 brigadeiros. Boa sorte, moça. Eu acho assim. Obrigada. Aí foi isso. Juntei um dinheiro, comprei o violino não veio ajustado. Vou falar. Eu peguei cavalete, lixei o cavalete. Você lixou o cavalete? Eu com zero conhecimentos. Só olhando, tipo, fóruns na internet de luthieria e aí pronto, ok, vou fazer isso aqui. Enfim, fiz. Tinha um violino. Ok. Era como se fosse, assim, um checklist do sonho. Você já sabia, então, que tinha que ajustar o cavalete, porque senão você não teria feito isso. Não, isso eu fiz depois de um tempo. Tá. Não foi de primeira. Foi depois de um tempo, percebendo que eu tinha que fazer uma força enorme no meu dedo pra poder baixar o dedo na corda. E quando eu percebi que, não, tem alguma coisa errada. Eu descobri, não, é porque não tá ajustado. Não tá ajustado, vixe, tinha que ajustar. E agora, como é que eu ajusto? Pra quem tá ouvindo, o violino, esse instrumento lindo que tá aqui na mesa... Quando você compra, geralmente, ele não vem pronto para o uso. É meio doido pensar isso, né? Mas é igual você comprar uma roupa numa loja de departamento de roupa, que dependendo das suas medidas... Precisa de ajuste. Precisa de ajuste, exatamente. Então, dependendo das suas medidas. A não ser que você seja exatamente o corpo padrão, aí vai dar certo. Mas se não, você vai ter que precisar idealmente, precisaria de ajustes para cair melhor. No caso do violino... Não tem corpo padrão para tocar um violino que vem de fábrica. Então, assim, ele precisa de ajustes. O cavalete, que é essa peça aqui, que vai as cordas por cima, ele vem geralmente mais alta do que precisa. A pestana, que é uma peça que fica aqui, vem mais alta do que precisa. A alma vem fora do lugar
quando ela tá em pé, porque às vezes ela tá nem em pé, ela tá. A minha tava em pé, graças a Deus. Ok, pelo menos isso. Então, e as cravelhas precisam ter uma certa conicidade no furo e tá lubrificada para você conseguir afinar. Essas são os 4 ajustes que eu chamo de 4 ajustes básicos. Inclusive, você viu esse cavalete aqui que bonitão? Tá. Oh, então, chique. precisa desses 4 ajustes básicos para você poder começar a aprender sem muita dor de cabeça. E falando em dor. Exato, e sem sentir dor, exatamente. Comecei com muita dor, muita dor. Eu acho que eu já não sou uma pessoa para tocar, que eu tivesse muita facilidade de ter o relaxamento necessário no corpo. Então, tocando piano mesmo, na época, eu lembro que eu tinha um pouco de tensão nas mãos e coisa do tipo, mas não parei para pensar nisso quando eu peguei o violino. Uhum. E eu peguei o violino e, como eu sabia as notas, eu tinha um ouvido bom, assim, cantando e tal, eu sabia as notas do que eu queria que soasse, sabia quais eram as notas, e falei, vou botar o dedo e vou tocar. E era basicamente isso que eu conseguia fazer. E aí eu passei, eu acho que foi uns 2 meses até eu entrar no violino didático. Então, na época no Academy, né? Uhum. Então eu passei uns 2 meses assim, eu tocava com o corpo rotacionado, obviamente, então sentia dor nas costas. Eu tocava apertando o violino no pescoço, então sentia dor no pescoço. E tocava apertando aqui, porque apesar de ter lixado em algum momento, por um tempo eu não tinha lixado e o resto do tempo, o resto das coisas não estavam ajustadas. Então, era desconforto o tempo todo que eu estava tocando. E sempre era uma sensação de que eu estava fazendo um esforço muito maior do que deveria ser necessário para um negocinho desse tamanho ser segurado pelo meu corpo. Então, não tinha noção de quanto o que eu estava fazendo estava incorreto. E eu só sentia que era desconfortável e eu achava difícil, né? Esse instrumento, nossa, era alguma coisa meio assim. Uhum. Então, eu pegava, por exemplo, músicas, cheguei a pegar músicas do Suzuki, tipo assim, pegar a partitura, ver quais eram as notas, ouvir, porque eu tinha esse hábito, né, de ouvir antes do piano e tocar. Só que eu tocava, aí não saía como que eu queria, mas eu conseguia tocar mais ou menos afinado, mais ou menos no ritmo, e tocava mais ou menos. Uhum. E minha amiga estava num caminho meio parecido, ela estava fazendo aulas também, mas não era de uma forma tão metodológica que ela dizia assim, não, é porque você primeiro tem que focar na sua postura, depois você vai ter que focar na sua afinação, depois você tem que, nesse meio tempo, você tem que estar com um relaxamento adequado do corpo, com o corpo flexível para poder tocar. Então eu não tinha noção, porque realmente eu não era um mundo novo na minha cabeça. Eu tava pegando uma coisa totalmente fora do que eu conhecia. E o que eu conseguia conhecer pela internet, assim, pesquisando e assistindo um vídeo, era menos do que eu precisava naquele contexto. Então eu ficava assim... Foi um período meio sombrio, assim. E talvez até... Mesmo que você achasse o conteúdo que estivesse falando o que você precisava... Não tinha como verificar se estava certo. Não necessariamente você saberia que aquilo que você estava ouvindo é o que você precisa. Exatamente. Eu não sabia, por exemplo, que eu estava o tempo todo rotacionada pro lado. Então eu, por exemplo, olhava uma imagem de uma pessoa tocando. O meu queixo tá um pouco assim, meio torto. Vou consertar. Só que isso aqui, atrás, nas costas, estava doendo. E eu não sabia por quê. Uhum. Então, mesmo vendo, eu sozinha, por não saber o que eu precisava saber, eu não sabia como aprender o que eu precisava saber. É o paradoxo de que a gente não sabe o que a gente não sabe. Exatamente. E aí você Naquela precisa curva, de alguém eu tava lá mais... atrás. Você precisa de alguém falando, então, olha nesse ângulo. Aí você... ok, não tinha visto nesse ângulo ainda. E, então, nesses 2 meses, você chegou a fazer aula de língua ou tudo na internet? Eu cheguei a fazer uma aula experimental com a professora dessa minha amiga, mas eu não senti muito firmeza, assim, ainda não estava podendo pagar o valor que ela cobrava, assim, considerando que eu ia ter o deslocamento, que eu ia ter que, tipo assim, ter um horário fixo na semana para poder fazer a aula, e eu não tinha como ter esse horário fixo, porque todo semestre mudava meus horários, coisa do tipo. Juntando todos os fatores, eu deixei de lado a ideia. Por curiosidade, claro que a gente não vai citar nome de nenhum profissional nesse sentido aqui, mas qual era o valor naquele momento, 2019, você lembra? Eu acho que ela tava cobrando, tipo assim, 400, 360. Era um valor próximo de 400. Por mês? Por mês. Pra fazer uma aula por semana. Exatamente. R$400 pra fazer uma aula por semana. Isso. Ok.
Era em uma escola de violino. Não era muito longe da minha casa, então... E pra galera saber, não é caro, tá? Não. Esse é mais ou menos o preço. Era uma... Assim, minha amiga mesmo, ela tinha pesquisado, ela tava em um contexto parecido com o meu. Os pais dela eram de Salvador, então ela não tinha, assim, tanta questão de, o deslocamento, custo de vida lá, mas eles também não tinham esse dinheiro, assim, sobrando pra ela fazer a aula que ela quisesse. Então, ela pesquisou e falou, ela tinha um custo-benefício bom, porque eu gostei e tal. Então, enfim, eu não fiquei com ela também por isso, principalmente por isso. Não vou dizer se... não, claro. Se eu não tivesse dinheiro, talvez eu tivesse ficado. Mas, não chegou... Não bateu, assim. Ela chegou, me falou assim, tá, me mostra alguma coisa que você esteja tocando. Aí eu peguei, toquei, não lembro, tipo assim, o hino nacional, ou era tipo, alguma coisa assim aleatória dessas que eu tinha pegado. Lembrei. Eu acho que eu tava levando o violino meio assim como, em algum momento da vida, a maioria das pessoas que tiveram uma iniciação musical na escola levaram flauta doce. Sabe? Tem pessoas que pegam e tocam flauta doce, estudam flauta doce. Tem gente que aprende as notas da flauta doce e fala assim, vou tocar asa branca. Aí sol, lá, si, ré, ré, si, dó. E vai e segue. Então eu tava meio nessa vibe do violino. Vou pegar alguma coisa de notas pra tocar. Então, eu entendi. Você pega aquele... Nossa! Entendeu? Sabe aquela folha que vem com a flauta doce? Exato, exatamente. Eu quero aquela folha que só me fala onde que eu aperto e sopro. Exatamente. Só que você queria a versão violino. Eu tava criando minha própria versão de violino disso. Sabia ler a partitura, então eu conseguia pegar alguma partitura aleatória na internet. E tava seguindo dessa forma. Então ela pediu pra tocar. Eu toquei. Ela, vou consertar aqui sua mão do arco. Aí ela, tipo, tava segurando... Não sei como é que eu tava segurando. Provavelmente eu tava com o dedo torto, esse aqui mais pra trás, enfim. Aí ela, não, faça assim, tem que fazer tipo um coelhinho. Faz o coelhinho e tal. Então, tipo, a forma com que ela me orientou, por mais que não estivesse... Não tava errada. Ela, inclusive, tocava muito bem. Mas eu não senti que eu tava conseguindo entender do meu ponto de vista. De uma pessoa adulta que sabia, por exemplo, articulação da mão, porque eu estudava medicina, enfim. Eu não tava sentindo que tava tendo uma individualização daquilo pra mim. E aquilo incomodou em algum nível. Junto disso, tinha as outras questões que eu falei. E aí eu falei, não vou continuar, não. E foi isso. Então, eu tava assim, eu vou ter que ver o que eu vou poder fazer. E aí, na época, chegou, isso aí já era final de novembro, chegou esse período aí que você tava fazendo o lançamento do Academy. Violino Didático Academy. Violino Didático Academy, no período da Black Friday. Eu lembro a data porque era fácil de lembrar, né? Por causa do feriado. E aí, assim, eu pensei, isso aqui parece interessante. Vou ver quanto é que vai sair, porque a depender, eu consigo... Tinha um curso de violino em grupo na UFBA, que era um valor, assim, por semestre. Um valor relativamente baixo. Porque era um curso em grupo e meio que ia ter pessoas de iniciantes e intermediárias. Então, não ia ter aquele atendimento, digamos assim, individualizado. Falei, bom, eu posso pegar esse curso aqui desse professor... Desse professorzinho online? Esse professor aí online, ver o que ele vai poder me explicar, que aí eu complemento o que eu for pegar do curso do grupo. Então, minha lógica foi custo-benefício, vamos ver como é que vai dar certo. E do que eu lembro mais, principalmente foi isso. Interessante. E aí você chegou a acompanhar os vídeos do nosso curso gratuito lá de novembro? Acompanhei. Eu acompanhei bem, acho que foram 2 lives. Foi uma coisa assim. Foi um curso mais curto. Mas aí eu falei, gente, mas o pessoal tá aprendendo? Tipo, eu realmente, eu falo de verdade, eu fiquei meio... Nossa, o rapaz não tocava e agora tá tocando assim? Pela internet? Quem? Você lembra quem exatamente que você viu? Acho que foi o Igor. Foi o Igor. Porque tinha bem menos gente, né? Na época. E tem até um pessoal que entrou comigo, né? A Ana Cláudia entrou comigo. Então, eu fiquei assim, nossa, interessante. Estranho. Eu achei estranho. Falei, gente, como é que a pessoa tá aprendendo um instrumento? Online. Online nem dá pra professor bater no aluno. Porque... Tô brincando, gente. Não dá nem pra ouvir, assim, sabe? Tá errado! Não tinha. Então, assim, acho que também tem outra coisa que isso... A gente tá falando de 2019. Então, a gente tá falando de pré-pandemia. Pós-pandemia, hoje em dia, se alguém me virar e falar assim, mesmo que eu não conhecesse o violino didático, falar assim, não, porque dá pra aprender a tocar violino online. Eu vou virar e falar assim,
Eu fiz parte do meu semestre da faculdade, no período, online. Eu aprendi, tipo, fazer exame do abdômen numa pessoa. Inicialmente online, depois eu aprendi na pessoa, né? Mas eu comecei assim, então tudo que foi possível de adaptar, eles adaptaram. Eu acredito que é possível adaptar para violino. Eu pensei assim. Só que na época... Antes? A gente não tinha noção do que ia acontecer dali a alguns meses. E é bem louco pensar assim, né? E então... Eu não tava botando muita fé. Quando eu vi os resultados, eu ficava... Era como se desse um bug na minha cabeça. Não baixa a informação. Não tava fazendo sentido. Mas... Que doido, né? Porque agora, quando a gente tá fazendo esses cursos gratuitos, você é um dos resultados que a gente mostra. Exato. Olha, ela aprendeu do zero. Sim. E ainda mostra o antes e o depois, né? Porque o antes, na verdade, dá pra dizer... Você fala isso do Igor, mas acho que dá pra dizer de mim também. Tipo... Eu comecei, não foi do zero, foi um pouquinho do -2, -3. Porque eu tava fazendo um negócio que não era tocar violino. E fiz isso um mês e pouco, do dia que o violino chegou até entrar no MJO. E só atrapalhou. Realmente só atrapalhou. Não... Fez tudo de errado possível pra mim. E se eu tivesse entrado do zero, tipo, vou entrar no curso sem nem ter o violino, teria sido muito melhor. Eu não teria tido, tipo, a dor de cabeça que eu tive. Eu compraria um violino legal. Eu compraria um violino ajustado, eu não teria que lixar meu próprio cavalete e depois descobrir que não ficou bom. Porque dentro do nosso programa a gente ensina a escolher o primeiro violino. Exatamente. Então, tipo, trocar corda, o que é espaleira. Enfim, aquela parte toda inicial do curso é realmente pra você pegar, nunca vi na minha vida, acho bonito, eu quero conhecer. Entra no curso, depois você vê o resto. Porque se você já tem um violino, beleza, ótimo. Mas pra mim teria sido mais fácil. De verdade, teria sido muito mais fácil. E eu lembro que a gente, depois você acabou virando meio que um foguete, assim, de evoluir rápido um período. Mas no início não foi tão assim, né? Não. No início não foi tão fácil. Eu lembro até hoje. Era o si. Era o si? O si na corda lá. Nossa, era uma dor de cabeça. Eu não sei, acho que juntou algumas coisas. Juntou o tempinho que eu fiquei estudando aleatoriamente sozinha. Por mais que não pareça, um mês pode fazer muito estrago. Às vezes é melhor esperar um mês, sabe? Dependendo, é melhor. E, enfim, eu tinha algumas coisinhas que... Não sei se era o piano também, aquela questão da afinação justa, a afinação que a gente discutiu. Mas teve um período realmente que eu tive que ter uma boa paciência. Um entendimento de que só porque eu tinha o conhecimento de algumas coisas... do próprio corpo ou de música em forma geral, não significava que eu ia ter aquilo ali facilitado no instrumento, de imediato, exatamente. Então eu tive que ter essa paciência. Eu lembro que era tipo assim, na divisão, né, no livro 1 do Suzuki, era tipo faixa 3º grau, basicamente. Foi aquele período ali que eu fiquei bem, assim, travada. Eu vou insistir, com calma vai sair. O que você acha que você fez? Porque assim, teve algum momento que alguma coisa aconteceu, que você estava passando de peça quase que de semana em semana, ou de 2 em 2 semanas. Foi. O que você acha que mudou de quando você estava basicamente parada, entre aspas, não é parado, mas assim, insistindo nas variações e ritmos, que é basicamente quando a gente começa, nas variações e ritmos, o que deu start para entendi? E foi. Eu vou ser muito sincera, porque... É ruim pra mim, fica feio pra mim, mas é a verdade. Eu comecei a fazer o que você mandava fazer. Foi isso. Sim. Assim, porque assim, vamos lá. Eu lembro, por exemplo, na variação B, que tinha a questão do staccato. Então, é sempre um ponto, é tipo um checkpoint, vamos dizer assim, né? No aprendizado do violino. Então, você aprender a fazer a parada do arco sem fazer atrito, fazer aquele freio, e também não fazer liso. Eu não fazia nenhum dos dois. Eu fazia o liso ou o freio. E aí, no caso, eu fazia os dois, eu não fazia o certo. E eu ficava insistindo, tipo, mas tá parecido. Tipo assim, eu ouvia e falava assim, eu entendi, mas era como assim, eu quisesse passar por cima, dizendo assim, isso é um detalhe, isso é uma coisa... Deixa eu passar pra próxima música, isso aqui não é nem música, sabe? Era uma coisa assim, meio de pressa, e de pressa de, eu sei o que eu tô fazendo. Então era uma arrogância minha, na verdade. Então... Mas é doido isso, porque
não necessariamente em você, mas a gente nota isso. Hoje na época era só eu de professor. Sim. Então eu dava conta de todo mundo. Hoje nós temos 7 professores, se eu não me engano. Excelentes. E todos maravilhosos. Mas eu sentia, assim, nos alunos, às vezes, uma coisa meio assim... Meio assim. Pô, mas é só um detalhe. É. E aí eu comecei a falar, ué, mas é só um detalhe. Faz, ué. Você só um detalhe, faz. Era ótimo. Seria ótimo. Faz. Aí eu... Tá bom. Ok, entendi. Aí, próxima coisa. Aí, tipo... não, porque o seu primeiro dedo tá caindo mais pra trás. É mais pra frente. Ok. Tá bom. Ok. Vou ficar aqui um tempinho fazendo só isso. Aí botava um nota pedal, enfim. Comecei a falar, tenho que confiar no que você tava pedindo. Não era tipo, eu acho que já tá soando bom o suficiente pra eu passar. Porque eu não tinha como realmente ter esse parâmetro. E por mais que eu insistisse nisso, era como se você fosse criar uma... Pensa aí, você vai construir uma casa. E aí você vai sempre botar o tijolo de baixo um pouquinho tortinho. Aí o próximo um pouquinho tortinho também. Não vai ficar sólido. Vai ficar uma coisa confusenta. Vai ficar... Você bate ali e aquilo ali vai cair. Se você faz um negócio, não, tem que estar 100% reto. Nossa, sabe o que você me lembrou? O quê? Uma coisa que eu acho que eu vou voltar e vou colocar na plataforma de novo. Eu vou gravar esse vídeo reatualizado. Você lembra que o segundo vídeo da plataforma era um vídeo meu jogando Jenga? Não vou lembrar. Não lembrei. Talvez Acho que eu já tinha passado. Talvez realmente eu não vi esse vídeo. Teve uma época, quem é aluno e lembra disso, comenta aí, por favor. Tinha uma época que o segundo vídeo da plataforma era eu jogando Jenga. Que é aquele jogo... Sim. Você vai empilhando os bloquinhos, né? Tipo, um bloquinho em uma direção, aí 3 bloquinhos na outra direção e assim por diante. Exato. E aí é eu montando isso a partir de um certo ponto e explicando. Quando você está estudando violino, a gente quer colocar cada peça exatamente no lugar que ela vai, mantendo as peças anteriores. Se você começa a estudar, foi pro nível mais avançado, por exemplo, e... Beleza, aqui eu tô aprendendo uma técnica mais avançada, mas aí agora eu posso tirar a mão do arco direito aqui. Pouco a pouco, quando você tira algumas peças estratégicas... Você perde. Desmorona tudo, você não mantém o negócio de pé. Exatamente. Eu lembro dessa analogia, eu não lembro desse vídeo. Acho que você criou a analogia na época que eu já, tava nesse período, e aí o vídeo em si na plataforma eu não cheguei a ver. Okay. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Então, tipo assim, eu tava no período da base e querendo correr, porque eu queria tocar coisas avançadas. E não era nem tipo, eu quero chegar na música tal. Mas era a sensação de que o que eu tava fazendo, eu não tava vendo como tocar violino. Sendo que era o mais importante de tudo. Pra conseguir fazer as coisas que eu faço hoje. Então, foi assim, essa virada de chave aí. E se você não estava vendo, por que você continuou? Por que você insistiu? Por que você não pediu dinheiro de volta? Porque tava funcionando. Ué. Mas como você sabe que tava funcionando? Entendi. Tipo, quando eu tava lá nas variações, por que eu não desisti? Cara, eu acho que... Não sei, não passou pela minha cabeça. Tipo, realmente não passou pela minha cabeça. Eu tava vendo, primeiro, os meus colegas. A gente passou a ter contato nessa época, né? Antes do início. Era só o vídeo... Você mandava, eu mandava. Era eu e o aluno. Os alunos não tinham contato entre eles. A gente nem sabia, assim, sabia que existiam outros alunos, mas não se conhecia. Depois que passou a se conhecer, a gente se estimulava. Aí eu via, eu tô nessa atividade de hoje. Mas daqui a 2 lições tem fulana, e fulana tá tocando assim, e antes ela tava com dificuldade de fazer tal coisa, e agora ela tá conseguindo. Acho que o senso da comunidade deve ter me ajudado mais a, digamos assim, me sentir mais presa, em um sentido bom, dentro do curso. Mas, não sei, no momento eu falei assim, não tá dando certo, vou desistir. Na minha cabeça era, eu queria passar a perna, entendeu? Por isso que eu tô sendo sincera. Era bem assim, eu quero adiantar e isso aí é besteira, isso aí eu conserto depois. Era algo nesse sentido. E era uma mentalidade que não era óbvia na minha cabeça na época. Hoje, olhando pra trás, eu percebo. Mas eu realmente precisava apenas confiar de, tipo assim, você tá escolhendo fazer algo com esse professor. Se ele tá te falando pra fazer isso, tem motivo. Se tem motivo e você sabe qual é, você sabe que lá na frente o pessoal tá... Por exemplo, a abertura do antebraço. Em vez de usar o ombro, usar só o antebraço. Você sabe que lá na frente, na hora que você vai tocar o perpétuo motion, você tem que estar com esse movimento bonitinho. Então, por que você tá querendo agora, na variação C, fazer mais ou menos correto pra passar logo? Não vai adiantar. Então,
Hoje eu sei disso, mas na época não. Você vai meio que deixando mais trabalho pra Carol do futuro, né? E a Carol do futuro não vai conseguir. Ela não vai. É tipo, você não economiza dinheiro a sua vida toda, e aí vai chegando uma idade e coisas que você tá fazendo, você precisa de dinheiro, e aí você vê que... Era pra eu ter guardado aqueles R$50 que eu gastei no Big Mac junto com o pessoal e a Coca-Cola, enfim. Exatamente. Não, claro, de vez em quando a gente curte, mas assim, às vezes você... Tem formas mais baratas de curtir? Se tinha um pão com ovo em casa e você tinha comido o Big Mac na semana passada, precisava daquele Big Mac de novo. É tipo isso. E qualquer semelhança com a realidade é a mesma coisa. E quando que você começou a sentir prazer tocando violino? Nossa, foi cedo. Foi cedo. Eu acho que assim... Eu tenho até um vídeo que eu postei no meu Instagram na época do Minueto 1. Assim... Cedo pra mim, né? Hoje, olhando com perspectiva, no livro 4, o livro 1, o meio do livro 1 é cedo, né? Mas pra outra pessoa que tá no livro 1. Que tá no livro 1, o Minueto 1 tá, tipo, nossa, muito tempo de distância. Mas não é. A minha lógica foi que, tipo assim, a partir do momento que eu tava mais ou menos por ali, eu tava conseguindo aquelas coisinhas que eu tava tentando tocar sozinha, da flauta doce, daquela analogia que eu fiz, eu tocava fácil e tocava bonito. Então, peraí, deixa eu ver se tá claro. Se eu entendi direito, alguém se entendeu direito. Você tá dizendo que você seguiu o passo a passo. E quando começou a pegar músicas que estão fora desse passo a passo, porém dentro do nível técnico que você estava conseguindo tocar. Sim. É normal. Mas como se não tem a aula específica dessas músicas que você quer tocar? Então... Habilidades. agora na minha skin de professora, né? Não vai. Pois é, mas é como isso. foi essa transição? Você aprendeu violino online. Você e o Igor talvez sejam os primeiros professores na história do mundo que aprenderam violino online e passaram a dar aula. No nível que vocês dão, né? A Gabi tá dando aula também. É verdade, mas ela não aprendeu 100% online. Eu não tenho coragem de dizer que ela aprendeu 100% online. Ok. Ela já chegou tocando razoavelmente direito, inclusive. Ok. Mas assim, do que eu lembro, ela tava no primeiro livro, na época que eu entrei. Na época eu fazia todo mundo entrar pelo primeiro livro. É isso. Mas ela já entrou tocando bem direitinho. Porque hoje da minha memória, pelo menos. Hoje ela tá tocando incrivelmente bem. Assim, incrivelmente bem mesmo. Assim. Inclusive tá mandando até aluno pra gente. Legal. Ela tá... Nossa, quando ela manda vídeo, eu fico assim... Ai, eu vou ouvir Gabi agora. Acho que eu tava no carro com o Rafa, tipo, um dia desses. Você falou assim... Peraí. Porque a gente entra no carro e bota música. Aí eu falei assim... Não, peraí, que Gabi mandou um vídeo. Aí eu conectei... É sério, sem brincadeira. A gente botou, conectou e eu ouvindo. Ai, ela toca tão bem esses aí. Gabriele Carla, uma aluna queridíssima do nosso programa, do MJO. E com som lindo. Lindíssimo, o som dela. Postura linda, tudo muito bem feito. Então, ó, faça mais shows, Gabriela, manda vídeo no suporte mais. Por favor. Manda sobremesa também, não tem problema. Manda sobremesa, exatamente. E como que foi essa virada? Alguém que aprendeu... Você já tinha se dado conta disso? Que você é da primeira geração de professores que dão aula? Não tinha me dado conta. As pessoas, quando eu falo, ficam meio impressionadas. Então... Acho que tinha algum sentido, assim. Não, eu dou aula também, mas você aprendeu como? Não, aprendi online, professor de Cotia, de São Paulo. Aí a pessoa, mas você aprendeu online? Eu, E você dá aula como hoje? Os dois. Tá. Ok. Tem um estranhamento. Não tem uma descrença antes da pessoa te ver tocando? Rapaz, acho que... Sente? Não, acho que eu não sinto tanto, porque, pelo menos no meu nicho, quando eu falo que eu toco violino, as pessoas... assim, hoje em dia eu falo assim, eu toco, mas tô um pouco sem tocar, por conta do contexto todo que eu tô vivendo. Mas, quando eu falo, as pessoas falam, violino! Tem um quê de... As pessoas... Diferente. A gente às vezes fica... Quando você já tem um conhecimento, você fala, não, porque eu não toco tão bem, eu não toco tudo que eu queria. Mas, pra maioria das pessoas, eu vou dizer assim, 90% das pessoas, se você toca uma nota... Eu vou dizer assim, vou dizer pra você, olhando pra você, o nível que você toca é mais alto do que a maioria dos professores de violino do país. Meu pai do céu. Eu tô falando sério. E é um nível mais alto do que a maioria das pessoas sequer quer tocar. Exato, isso é isso. Tem a questão do querer também, porque eu acho que você consegue fazer muito
com um livro 1 completo. Tipo Consegue. assim, com o 3º grau, 2º grau, você já tem coisas que você não sabia que você ia conseguir que você consegue. No final do livro 3, por exemplo, você já consegue... No final do livro 3, você já consegue tocar a maioria das coisas que você quer tocar com um vibrato decente. Exato. É isso que eu ia falar. Perfeito. Exatamente. E assim, por mais que, todo mundo vibrato e tal, mas A se não você ser já toca... porque sempre tem o Zé Paganini, né? Que vai comentar aí embaixo. A não ser... mas e se a pessoa quiser aprender a tocar o concerto de Tchaikovsky? Meu amigo, quem que descobriu o violino ontem? Nossa, meu sonho é tocar o concerto de Tchaikovsky. É a minoria das pessoas. E se a pessoa falar isso, na prática, ela não vê... Por exemplo, se você me perguntar, qual é a música que você mais gosta? Eu gosto muito daquela Gypsy Airs da área ciganas. Da área cigana de Sarasate. Amo muito aquela peça. Uhum. Eu acho que hoje, considerando o número de vezes que eu já ouvi, eu consigo cantarolar, não na extensão, né? Mas enfim, eu consigo cantarolar a música praticamente toda. Praticamente toda. A música tem 11 minutos, 10 minutos. O concerto de Tchaikovsky tem 35 tem minutos. 35 minutos. E mesmo que a pessoa diga, não, meu sonho é tocar isso, é muito improvável que você conheça todas as notas. Só conhecendo, nem dizer, não, sei tocar, sei qual é a posição, não. Então, tipo, não dá pra o seu sonho ser esse. Né? Tipo, dá pra ser seu sonho. Dá pro seu sonho, mas na prática você tá longe de conhecer, entendeu? O que você tá falando. Porque na verdade o que a pessoa quer tocar não é o concerto, é o trecho bonito que ela escuta. Exato. Exatamente. E vai ficar satisfeita se ela trocar esse trecho, entendeu? Muito bem. E claro, se você quiser tocar isso, vai pra cima. Tem que começar de algum lugar, você vai pra cima. Mas falando, quando você olha pro macro, a maioria das pessoas quer tocar o seu chorinho no final de semana, Sim. Quer tocar os seus hinos da igreja, quer tocar os Roberto Carlos, e tá tudo certo. Exatamente. Mas a maioria das pessoas quer tocar isso. E um parabéns pra você bem tocado. Um parabéns a você pra mandar pra tia, pro tio, pro sobrinha, pro sobrinho. Muito útil. Exatamente. E, na minha visão, você veja dos alunos, se você acha que tá correto, mas eu acho que a pessoa também quer, tipo, eu gosto muito dessa música. Eu queria ouvir essa música ou essa ou alguma dessas que eu gosto e começar a tocar. Conseguir, tipo, tá em um lugar e... eu acho que é essa nota, e tocar ali de ouvido. Isso faz muita diferença. Até na visão das pessoas. Tocar de ouvido? Como assim tocar de ouvido? Você pega o violino e toca assim, ó. Como assim tocar de ouvido? Porque violino... Mas como que você vai aprender qualquer coisa sem a partitura? Se não tem a partitura, né? Então. Até hoje eu não tenho uma partitura do Suzuki 1. Sério? Pois, mas então, como que você aprendeu então? Então, ouvindo, né? Eu sinto assim, é difícil até pra mim explicar. A maioria das pessoas não consegue entender isso. É mesmo? De fora, olhando de fora. Eu acho que eu tinha um background do piano, né? Eu entendia o que era tocar de ouvido, então sabia o que era. Mas porque no piano você provavelmente já aprendeu assim, que também não é normal. Eu aprendi um pouco dos dois, mas eu acho que eu desenvolvi o ouvido muito sabendo tocar um pouco de piano e gostando de ouvir músicas e tocar e tentar tirando. Eu desenvolvi o ouvido mais sozinha do que por aula mesmo, então não tive tanta aula de percepção musical, ritmo e tal. Foi uma coisa mais tocando mesmo. Era meio suzukiano em algum nível, nesse sentido. Entendi. Claro, leitura é importante, gente, mas não é a primeira coisa, basicamente. Você precisa... Por favor, não seja a primeira coisa, traumático. E como foi essa transição? Aluna de violino que aprendeu online para começar a dar aulas. Como foi? Eu acho que foi muito mais fluido do que eu esperava. Na comunidade, assim, nas aulas e tal, a gente ficava muito exposto a você dando aula, de qualquer forma. E esse contato que a gente tem na live, né? Ou no plantão Tira Dúvidas, de você ver a explicação para a outra pessoa. Você vê a mesma coisa em pontos de vista diferentes. E eu acho que isso cria um certo, assim, um repertório para você saber como falar com a pessoa, como explicar. Foi muito saudável na minha cabeça a lógica de que, como você sempre trouxe pra gente, não é tá errado, tá feio, tá torto. Eu aprendi violino de uma forma muito positiva. Então, eu aprendi certo. Não é porque você tava...
Se for fazer uma análise, assim, meio pedagógica, era como se fosse aquela educação positiva, só que não é uma educação permissiva, era uma educação positiva. Tá errado, mas não é tá errado por estar errado. Tá errado porque o dedo não é aí, o dedo é em tal lugar. Então, tenta estudar fazendo isso. Esse estudar, essa forma de explicar, essa forma de ver os outros alunos também aprendendo, eu acho que ela é muito mais intuitiva para depois eu ensinar para outra pessoa do que seria se eu tivesse tendo de você uma coisa mais barreira. Tipo, ó, faça isso. Não tá assim. Assim tá errado. Isso eu acho que não era tão didático, obviamente. Entendi. Didático. Isso você se refere às masterclasses? As masterclasses, que foi a base, eu acho, do meu estudo todo, né? Assim, da pandemia mesmo, para pensar, o número de masterclasses foi Durante a pandemia, eu acho que no ano que estourou a pandemia, nós fizemos 150 masterclasses no ano. Teve um período que você estava fazendo todo dia. Eu tava fazendo, tipo, segunda, quarta, enfim, tava sendo muito frequente. Eu tinha que estudar ainda, só não tava tendo deslocamento, né? Mas a minha faculdade quase não ficou parada acho que um mês. E o resto do tempo a gente tinha as aulas na carga horária quase normal. Ainda tava tendo que fazer coisas em casa. Mas as masterclasses me permitiam ouvir e ver os colegas muito, assim, intensivamente. Hoje em dia é mais raro a gente ter masterclasses. Eu acho que talvez faça mais de um ano que não tenha masterclass do jeito como era, né? Sim. Tipo assim, você fazer análise dos vídeos dos colegas. Exato. Hoje em dia todos os vídeos são analisados iguais no MJO, porque a gente tem vários programas. No MJO todos os vídeos são analisados ainda pelos professores. Temos plantões tira dúvida 2 vezes por semana. Sim. A minha pergunta, e é uma pergunta bem real para você e para os colegas que estão assistindo. Você acha que qual seria o grau de importância de masterclasses versus plantão tira dúvidas? Eu vivi menos os plantões, né, do que as masterclasses. Acho que eu tive um contato maior. Então, talvez tenha um viés disso. Mas eu acho que tem uma importância. Eu acho que talvez o plantão não seja exatamente a mesma coisa. Entendeu? Eu tenho certeza que não é a mesma coisa. Isso, tipo assim, não atinge essa mesma lógica que eu tô falando. Exato. Que é no sentido de professor, né? No sentido meu hoje, como eu falo com uma pessoa quando eu quero explicar uma coisa pra dar aula. Eu acho que eu consegui modelar muito do que eu ensino a partir do fato de que eu tinha exposição a centenas de pessoas, no final das contas. Então, acho que isso fez bastante diferença. Mas eu acho que o plantão ainda tem um outro ponto, que é a dúvida que você não sabia que tinha. Entendeu? Tipo assim, eu não tô nem entendendo qual é a pergunta. Aí você passa um tempinho e você fala, entendi. Poxa, eu também não sei. Tem uma coisa assim meio nesse perfil. Então, são pontos diferentes aí. Ok. Mas Eu quero a opinião, inclusive, dos alunos, colegas queridos que... E o que vocês acham? Vocês acham plantão versus... Não tô falando que é pra escolher um ou outro, mas seria legal vocês dissertarem um pouco quais são as diferenças e a importância. E se deveríamos voltar... Em que porcentagem deveríamos voltar com masterclasses? Cara, eu gostava muito da masterclass. Gostava muito. Ok. Assim, hoje não. Já tem um tempo, já tem alguns anos que eu assistia mais pro meu aprendizado pedagógico, digamos assim, do que pro meu aprendizado próprio, técnico. Porque normalmente você fazia masterclass principalmente para avaliar o pessoal da faixa branca e faixa amarela, que tava no início e eu já tava mais na frente. Então, não eram coisas que eu tinha dúvida, mas ajudava ele explica isso assim, então era um direcionamento. Mas eu acho que quando você tá lá atrás, ver o pessoal na frente como e que tem dificuldades, né? Porque eu acho que tem um momento que você passa a colocar como se fosse assim, tem você, o que você está estudando, o que você está aprendendo, aí tem as dificuldades e as facilidades, e tem a pessoa que está lá na frente, digamos que esteja 1, 2 livros na sua frente. Parece que é algo inalcançável, parece que é algo que não tem, você não consegue nem ver, por exemplo, o que está difícil, o que ele está errando. E com a Masterclass, você fala, tá bonito, o que falta? Aí ele manda o vídeo de novo, depois de corrigir o que você pediu pra corrigir. Aí você fala, nossa, era aquilo. Nossa, agora entendi. Então, tem uma dificuldade nisso. Quando eu chegar nesse momento, eu vou saber que é normal, primeiro, ter essa dificuldade. E segundo, essa explicação que eu ouvi vai estar no fundo da memória de alguma forma. Então, eu acho que me moldou muito nesse sentido.
tô te deixando meio pensativa. É bom. Porque a gente tá num momento que a gente tá repensando bastante coisa. A gente tem o nosso programa que é baseado no método Suzuki, porém ele tem um jeito específico de acontecer. Sim, né? sim. Bom, você entrou em 2019, então talvez você já tenha visto pelo menos umas 3 gravações diferentes pelo menos das primeiras faixas, né? Foi. Faixa branca, faixa... Foi. Acho que e aprendeu faixa verde e azul de ouvido. Não, Até porque foi você que gravou a faixa amarela. Amarela, um pedaço amarelo. A verde foi de ouvido. Acho que não tinha vídeo na época. Agora já tem. Agora tem já tem do azul. Quase todas. Faltam 2 peças do livro da faixa verde. Da faixa verde. Pronto. Então, eu comprei os livros. Aí, nesse momento, fazia sentido ter a partitura. Você já tá mais avançada, Fazia já tem sentido. postura bem entendida. E não era no sentido de que eu precisava da partitura pra tocar. Porque aquele Gavotte de Martini é o momento em que você aprende a tocar de decorar uma partitura bem decorada, eu acho que é ali. Você sabe que em inglês, os professores Suzuki e as crianças... Geralmente o Suzuki é aplicado para crianças nos Estados Unidos. Eles chamam de Forgot by Martini. É muito bom esse meme. Cara, porque são muitas repetições do mesmo tema que não é exatamente igual. Não são. Definitivamente não são. Então... Corta pra eu errando um arco em 6 minutos de vídeo e falando, caramba... Forgot, pra quem não pegou, é esquecido em inglês. Porque o Gavotte é o nome, né? Então, o Gavotte parece com Forgot. É um meme, né? Tipo assim. Muito bom, muito bom. Precisa fazer uma figurinha e colocar no... Pois é. Precisa. Forgot by Martini. Muito bom. E aí, como essa aluna, por exemplo, chegou em você? Pronto. Ela chegou em mim porque uma colega... da época da faculdade, né? Ela não era do meu semestre, mas mais avançado. Ela viu algum post que eu fiz no Instagram. Eu segui ela por a gente Como ter conhecidos. Carol.smorais. Não, esse é o normal. Carol.smorais e você tem outro de violino. O de violino, eu acho que... tem tanto tempo que eu não mesmo. Acho que é Carol Practice. É Carol S Practice. Que era, tipo, prática de Carol. Tipo assim. Eu postei alguma coisa lá, ela falou... legal, você toca violino e tal. Tipo, minha irmã, ela tá querendo aprender violino. Você não quer dar aula pra ela? Foi, tipo, bem assim. Em momento nenhum eu virei e falei, não, a partir de agora eu já estou habilitada para dar aula de violino. De jeito nenhum. Esse momento meio que nunca chega, né? Você tem que se jogar na fogueira. Mas eu nem me joguei, me jogaram, entendeu? Ela virou e falou, você quer? Aí eu... eu posso te ajudar... falei também que, tipo, tinha opção pra ela, porque na época ela tinha 12 anos. Tem como ela fazer ela também onde eu faço, porque tem muitas pessoas que eu indiquei pro violino didático, porque eu sabia que era um lugar que dava pra todo mundo se encaixar. É verdade, se esse vídeo for visualizado só pelos seus amigos, já vai bater mais de 1.000 visualizações. Aqui. Não, também não. As pessoas que a Carol indicou pra entrar no MJO já bate 1.000 visualizações. Aqui. Deve ter parando pra pensar, deve ter o quê? Umas 7, 8 pessoas. Um dia desse, eu até te comentar, eu tava no Uber, não lembro em que contexto, mas eu acho que eu tava com violino. E aí, no final da viagem do Uber, eu falei assim, não, segue lá, violino didático. Sério. Porque eu falei, sério. Não estou sendo paga pra isso, mas é porque ele falou, não, mas legal, eu sempre quis aprender, eu toco sax, eu toco não sei o quê, violino é bacana e tal. Por que você não aprende? Não, porque é difícil fazer aula e tal, tem que ir. Mas faz online, eu aprendi online. A pessoa, mas você aprendeu online? O professor daqui, não sei o que. Olha lá no Instagram depois pra você ver. Falei, tipo assim, e saí do carro. Se virou aluno, não sei. Mas não lembro o nome dele mais, infelizmente. Mas se você está assistindo isso... Pois é, olha só, foi altamente influenciado. Mas assim, ela virou e falou, tá bom. Me disponibilizei pra ajudar, no sentido de escolher o violino, fazer uma aula experimental, talvez. Mas eu não tava me sentindo pronta. Eu não tava achando que eu ia fazer isso. Não tava achando que ia... Enfim... Não achei que ia rolar. Fiz uma aula experimental com ela, muito fofinha menina. Na época, hoje em dia ela já é adolescente. Então, na época ela era mais tímida, assim, sabe? Mais criança. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou falar, o que eu vou mostrar e tal. E fiz uma primeira aula, assim, meio tipo, as partes do violino, toquei alguma coisa que ela gostava e tal.
E falei, deixa aí. Aí a menina entrou em contato comigo de novo e falou assim, não, é porque ela gostou muito e tal, e a gente precisa continuar, vamos combinar e tal. Isso foi, tipo, final do ano. E aí final do ano de? Não vou lembrar. 2022, talvez? Ok. Eu acho que foi 2022. Ou foi 2021, não tenho certeza. Ok. Mas eu já tava no... Eu acho que eu já tava na faixa verde. Ou já tinha passado. Tava mais avançada. Só não me sentia pronta pra dar aula. E aí ela... Beleza, gostou. Aí eu falei, a gente pode fazer uma coisa meio híbrida. A gente faz uma aula ou outra mensalmente presencial, que ela queria muito. Mas a gente faz o restante pelo Zoom. Aí tinha aquela questão de será que ela ia se adaptar no Zoom e tal, jovem. Mas a irmã deu super apoio. Os pais não tinham necessariamente, assim, a intenção de que ela estudasse violino. Era mais um hobby. Era uma atividade extra. Ela é uma menina, amo ela. Muito doce, muito, assim, carismática e dedicada nas coisas que ela faz. Mas também ela tem muitas coisas pra fazer. Então ela não tem muito tempo livre de estudo, então a gente faz aula 2 vezes por semana. Então acontece? Ainda acontece. Que legal. Faz aula 2 vezes por semana, na maioria das semanas. E às vezes, quando não dá tempo, a gente faz uma aula online ou faz uma aula presencial no fim de semana pra poder cobrir o tempo. Uhum. E eu lembro... Não, mas assim, uma coisa que foi muito icônica pra mim foi a gente teve esse primeiro encontro, assim, finalzinho de dezembro, meio pro final de dezembro. Aí, o resto eu fui gravando vídeos, explicando pra ela o que ela tinha que fazer, como tinha que estudar. E a lógica de que eu tinha que ensinar uma pessoa do zero sem marquinha. Caraca, velho, ela é criança, assim, tipo, eu não vou estar nem vendo, eu vou estar online e vou estar explicando pra ela como é que ela vai aprender isso aqui. Deu certo. Comigo deu certo, bora ver. Aí eu lembro, até hoje, acho que tipo, era dia 2 ou 3 de janeiro, e aí ela me mandou uma mensagem super fofinha, tipo assim, achei a ressonância. Foi assim, nossa, eu tava no shopping, eu parei assim, cara, ela achou a ressonância! Uau! Aí eu virei pra minha irmã. O que é a ressonância? Ela achou a ressonância! Tem gente que tá assistindo assim. Que é ressonância? Primeiro que assim, com um pouco de contexto, da forma como nós ensinamos, a pessoa aprende do zero sem precisar daquelas marcas no instrumento. E realmente não precisa. E se você olhar os vídeos dos nossos alunos que tem aí, você vai ver que não precisaram. E não precisaram mesmo. E como foi fazer isso na vida real, assim? É isso, eu acho que a sensação de dever cumprido, por mais que fosse o mínimo, entre aspas, né? Existe um passo a passo pra isso, tá, gente? Não é aleatório. É isso. Enfim. Mas por mais que fosse o começo do começo, o fato dela ter conseguido aquilo, pra mim, era assim, tá. Então, a partir daqui, eu sei que dá pra continuar. Ela tem uma referência no braço do instrumento. Exato. E foi isso, assim. No início, ela tinha muito medo, por exemplo, de afinar o violino, aí tinha mais dificuldade, assim. Mas, não, você vai pegar, você vai rodar a cravelha, olha o número. Então, eu fiz o que eu aprendi. Eu passei pra ela o que eu aprendi. É realmente sua neta de... Nossa, de técnica. Com muitos netos por aí. E tá indo super bem. Ela tocou na formatura dessa minha colega, né? Hoje também colega médica. Ela tocou, acho que 1000 Years. Que maravilhoso. No negócio. E ela, assim, muito tímida, muito tímida, não. Muito de ficar nervosa pra eventos, né? Enfim, todo mundo a maioria das pessoas são. E ela fez, assim, um vídeo maravilhoso pra irmã tocando. E, enfim, já tocou na escola também, em uma outra atividade que tinha de teatro, que falaram, não, você toca, então bota você junto com fulaninha, tinha outra colega que tocava também, e elas tocaram. Enfim, pra ela, hoje a gente continua evoluindo. Ela tá no Hunters. Acho que ela tá no Hunters. Faixa amarela já. Tá na faixa amarela. E a gente continua evoluindo no tempo dela, sabe? Mas pro que ela queria, ela já chegou, de certa forma. Que maravilhoso. Sabe? Isso é muito bacana, muito bacana. E eu sinto que existe a gente tá tentando eliminar isso, mas existe uma gravidade diferente quando você chega na faixa verde. O ar fica mais rarefeito. O ar fica mais rarefeito, de repente. O ambiente começa a ficar mais pantanoso. Nossa, demais. É um momento. Como foi pra você? Agora já
Em que peça você tá agora? Eu tô no segundo Zaides. No segundo Zaides, ok. Segundo e terceiro grau, faixa azul. Segundo grau, faixa azul. Isso. Como é ter passado por esse terreno? Como foi pra você passar por esse terreno pantanoso? Vários meses em cada peça. Então. Vários meses em cada peça. Sim. Mas online não é rápido e fácil? É mais rápido e mais fácil do que sem acompanhamento. Depende de como você quer tocar. Depende de como você quer tocar, exatamente. Se for pra tocar com um método bem, né? Aí não vai ser rápido e fácil. Pode até ser fácil. É mais rápido e mais fácil do que sozinha. Não. Nem vamos falar sobre isso. Eu às vezes, eu ainda tenho flashbacks de lembrar, assim, tipo, eu tentando tocar. Enfim, não gosto nem de pensar. O bom de começar adulto é que você tem uma melhor memória de como é o começo. Como é o começo, exatamente. Acho que até pra dar aula, você começando adulto, você tem uma percepção de, eu lembro que tem 3 anos que eu vi isso. E aí, né, tem isso mesmo, é verdade. E como foi pra você passar por esse terreno pantanoso? Bom, foi difícil. Eu acho que o vibrato, acho que foi o ponto mais desafiador, assim, do meu estudo. Hoje eu agradeço intensamente por ter passado o tempo que eu passei no vibrato, o tempo que eu passei estudando especificamente o movimento, sabe? Porque isso diferencia muito o resultado final de estar tocando bem com o vibrato ou estar tocando... Porque, assim, ou você tá tocando bem, né? Você termina a faixa amarela, tá tocando direitinho, tá com um boqueirinho ali bem bonito. Eu falo, nossa, eu tô tocando uma coisa super profissional. Minha aluna fala muito isso aqui, soa muito profissional. Então, verdade. Você já tá tocando aquilo ali. Aí você vai mudar a forma como você segura o violino. A gente chama aqui dentro de expansão da técnica. Então você aprendeu a tocar de um jeito. Agora a gente vai expandir esse jeito, então alguns parâmetros vão começar a ser móveis. Isso é só pra dizer que você não vai, tipo, pegar... sabe a sala do Divertidamente? Sim. Do 2? Tem o trailer, eu não vou dar spoiler. Mas no trailer vem os neurônios bichinhos lá, os bichinhos, e destroem e falam assim, bora botar pra quebrar, porque a menina tá chegando na puberdade. E as coisas precisam mudar. E ela não pode ficar como ela tava, ela precisa passar pelas mudanças. E isso significa algumas desconstruções. Então, né? É literalmente chegar assim, com aquela wrecking ball, assim. É porque isso dá um pouco a entender, e eu entendo quem entende isso, que mas eu aprendi até agora desse jeito e aí vai mudar. Então. Pra algumas pessoas dá a entender isso. E eu acho que o jeito que eu falava na época, quando você chegou, dava a entender muito isso. Talvez. Hoje em dia eu falo mais de expansão da técnica. Sim, faz sentido. Por exemplo, pra quem tá ouvindo, a gente toca geralmente segurando... Com os 3 apoios. Com os 3 apoios. Lateral do polegar, lateral da mão, ponta do dedo. Quando chega na faixa verde... Você perde. Perde um apoio, que é esse do lado. E é muito mais difícil do que parece. Só que você perde um apoio e, na verdade, vai ter um apoio maior da cabeça, de fato, né? Só que ele fala, nossa, mas aí mudou tudo. Não mudou tudo. Não. Porque quando for passagens rápidas, você vai continuar com os 3 pontos de apoio. Sim. E com a cabeça mais leve. E apenas quando tem que fazer o vibrato, que não é exatamente o tempo todo, é que você vai vai soltar o segundo apoio. Então não é como se você estivesse desconstruindo, você tá... Não, é uma expansão, realmente. Expandindo. Porque no trailer, depois você pode usar isso como exemplo, assim. Mas no trailer, eles pegam, quebram e botam, tipo assim, uma mesa nova. Mas a mesa nova tem os mesmos botões e alguns a mais. Entendeu? Exatamente. Então é basicamente isso, mas... A sensação inicial de você estar bem apegado a pegar o violino... Nossa, eu já sei certinho fazer. Segurar. E aí você tem que soltar a mão um pouquinho, tipo, confiar que tirar você conseguiu. Rodinha. É tirar a rodinha. Pronto, perfeito. É exatamente isso. É tirar a rodinha. Então, pra mim foi um processo. Porque eu tenho um pescoço um pouco maior do que eu achava que eu tinha. Não sabia que eu tinha um pescoço tão grande. Aí teve uma questão de ajuste pra eu poder fazer um ajuste da espaleira. Eu tive que trocar de espaleira. Enfim, aconteceram algumas coisas ergonômicas. Mas também técnicas, eu acho que eu voltei... Aí, ó, de novo, a minha sinceridade. Eu acho que eu voltei ao momento em que eu comecei lá, de tipo... mas já tá fazendo um vibrato.
pra próxima peça? Era um pouco disso. Eu acho que todos os momentos que eu... Eu vou fazer a minha meia-culpa. Faça. É sempre assim, cada aluno torna um professor melhor. Claro. Então, assim... Fomos experiência também, né? Somos experiência e fomos experiência. Exato. Então, assim, eu fiz de forma oficial o curso de livro 13 e 4. Sim. O curso para professores, né? Com um professor maravilhoso, Rolando Freitag, que é um treinador e tal. Mas antes disso eu já tinha notado. Mas no curso foi legal para eu notar melhor ainda. Eu tinha, com os alunos mais ou menos da sua época, que estava na faixa verde mais ou menos da sua época, a minha exigência era desproporcional. Jura? Então, até hoje, eu lembro que... Qual é o minuto que tem? Eu sei exatamente o que você está falando. Exatamente. Eu toquei o vibrato em cada um daqueles estacatos, como se eu não houvesse amanhã. Eu lembro disso. Eu também lembro. Eu lembro daquilo. Então aqui eu falava algo do tipo Carol e todo mundo que tava naquela época, naquela peça. Naquela época, eu vim aqui e eu fiz... Cara, mas é isso. Tudo bem que fosse desproporcional, mas assim... Eu não tocaria como eu toco hoje se não fosse aquilo, entendeu? Talvez fosse mais fácil... demoraria um pouco mais pra chegar no nível de vibrato que você tem agora, por exemplo. E eu não sei se eu teria corrido atrás disso, entendeu? Pode ser. Eu sou grata. Mas, tem uma coisa que o Rolando me orientou não só a mim, todo mundo que tava ali naquele contexto, que precisa... É de bom tom, como a professora Amanda gosta de falar, é de bom tom que, antes da pessoa começar a aprender vibrato, você converse francamente com a pessoa. Então, hoje em dia, por exemplo, quando chega no momento do aluno aprender vibrato, é meio que assim, conversa, senta, vamos conversar. Carol, você quer aprender vibrato? E aí a pessoa vai falar sim ou não. Geralmente eu vou falar sim, porque todo mundo quer aprender vibrato. O quanto você quer? É meio que isso. Então, porque se você me disser sim, nós não vamos fazer mais nada além de vibrato. Até... Tem um limite, não é que você vai ficar pra sempre nisso. Até 3 meses. Pode durar até 3 meses. Eu passei bem mais de 3 meses, então, Jean. Eu sei. Até 3 meses a gente não vai fazer... Pode ser menos, mas no máximo 3 meses a gente não vai ficar mais do que isso, senão a gente começa a andar em círculos. A gente não vai fazer absolutamente mais nada que não seja em função do vibrato. Até chegar no que a gente chama de vibrato funcional, que não é um vibrato artístico ainda. Que você tá conseguindo vibrar com uma amplitude legal, com uma velocidade legal e parece um vibrato. Ok. Se a pessoa falar que tudo bem, esteja avisado. Ok, então tá tudo bem. Justo. Estamos na mesma página. Justo. Se a pessoa falar que não, então a gente não vai aprender vibrato agora. A gente vai segue as peças, normal. Vai aprender mudança de posição, que é o que tem de novo. Sim. Tem mais de novo, né? Os espicatos, né? E a gente vai conversar de novo na mudança de grau, ou na mudança daqui 2 graus. Muito bacana. Gostei. Porque já seta as expectativas, olha. E eu já falo pra todo mundo que tá aprendendo violino. Falando de curva de aprendizado, nenhuma técnica no violino é mais difícil que o vibrato. Ainda bem. Nenhuma. Que bom. Tô feliz agora. Porque assim, você pode falar assim, o spiccato é difícil. Não é tão difícil quanto. Exatamente. Não é nem de longe. Pô, e se você estudar só spiccato... 2 semanas você... Exatamente, se você estudar só spiccato, em 1 a 2 semanas você faz um spiccato decente. Pra quem tá estudando 1 a 2 semanas. Vibrato, você não faz um vibrato... Geralmente você não faz um vibrato decente em 1 a 2 semanas. Não. Decente. Não. E se você fez, parabéns. Ou questione se tá decente. Né? Das duas, uma. Exatamente. Mas o seu vibrato tá muito legal. Então, assim, que bom. De certa forma, o seu, do Igor, todo mundo que passou por esse processo pantanoso... Funcionou. Exatamente. Mas é aprendizado. Eu acho que a gente também, eu pelo menos, eu entendi que eu tava em um momento que era realmente de desbravar um pouquinho, né? O curso foi todo montado e tem um foco, não tem jeito. As pessoas têm um interesse muito grande em faixa branca e amarela. Não é porque elas não querem aprender mais, mas a maioria vai conseguir fazer o que ela quer fazer dentro disso. Então, muitos vão parar por ali, outros vão querer continuar, porém com talvez não tanta preocupação de porque evolução. Agora já conseguem fazer o que porque querem agora fazer. já tá satisfeito, exatamente. Nossa, Nunca tinha pensado nisso. Eu absolutamente nunca tinha pensado nisso. Mas, gente...
Sério, eu jurava que eu tava, tipo, parafraseando alguma frase sua. Não. A maioria das pessoas vão ficar de boas nessas 2 faixas. A maioria, assim, né? Tipo, Sim, mas faz sentido o que você tá falando. 5, 10% provavelmente. Mas eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque eu sempre... A minha briga... Você achou que era uma dificuldade técnica? É. Eu acho que tem, mas... Por exemplo, eu acho que é um misto. Eu acho que é um misto, mas eu acho que é muito mais é uma dificuldade, não precisar. É um misto, olha, faz muito mais sentido na minha cabeça agora. É um misto no sentido de... O que estão me exigindo agora é, obviamente, mais difícil do que o que eu já fiz anteriormente. Sim. Demanda mais tempo. Demanda mais tempo e energia. E eu já consigo tocar o que eu quero tocar. Então, pra quê? Então, tipo eu acho assim, que... vou continuar, mas... no tudo meu bem ritmo, se eu ficar tudo um bem, tempo. porque eu já consigo tocar o que eu quero tocar. Tudo bem, exatamente. Acho que a maioria das pessoas pode não necessariamente perceber isso, mas... Existe isso. Existe. E eu acho que isso é muito mais forte, porque se você levasse, digamos assim, da faixa branca pra amarela, se fosse o mesmo nível de dificuldade da amarela pra verde, eu acho que muito mais gente, mesmo assim, iria continuar. Porque o que você precisa fazer, o que você aprende na amarela, em termos de aplicação prática pra vida, iria fazer mais falta pra essas pessoas do que o que você vai, por exemplo, fazer na verde ou na azul. Eu acho, minha percepção. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de marketing agora pra deixar mais sexy chegar no 1043. É mesmo. Porque aí a pessoa não vai sossegar enquanto não chegar, pelo menos no conceito duplo de barra. Chegaremos que é uma meta muito... Deus, sou eu de novo. E aí? Eu quero. Eu acho que dá pra me organizar. Eu fiz a renovação falando assim, eu vou chegar. Essa renovação vai ser a renovação que eu vou chegar no 1043. Mas a vida aconteceu, estou prestes a me casar. Então, tem coisas que... Assim, a vida vai acontecendo. Mas uma das minhas coisas que eu estava me programando para fazer depois de me formar, considerando que eu não vou estar fazendo muito plantão, não vou estar estudando... vou estar estudando muito, mas o tempo de estudo do violino não é um tempo que eu não consigo tirar. Era uma das coisas que eu iria voltar a fazer. E organizar, e talvez agora eu acho que foi boa essa conversa, porque eu tô pensando que... Será que eu tô de novo naquela coisa de não querer fazer exatamente o que estão me pedindo? Será, Matheus? Desculpa, professor. Então, tenho que refletir sobre. Matheus é um dos nossos professores que geralmente cuida de faixas verdes e azuis. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele explica como estudar. Só que aí, eu falo, poxa, realmente, né? Preciso parar e ficar vendo esse trecho? Porque é que precisa, né? É isso, você vai avançando e os ajustes vão se tornando mais técnicos e vão se tornando mais específicos. Então, você passa mais tempo em 2, 3, 4 compassos do que você passava antes de tocar a música toda pra, sei lá. E o bom é que, assim, geralmente não é 2, 3, 4 compassos, todos os 2, 3, 4 compassos do concerto. Não. São alguns trechos específicos. Que, ó, dá uma olhada nesse trecho no máximo, uns 4 trechos. Que geralmente desenrola toda... Eu preciso voltar a me organizar. Mas é isso, eu acho que agora vai. Bora ver, mas eu quero que vá. Quero vir morar em São Paulo já com 1043 arrumado pra gente tocar. Vocês vêm morar pra cá quando? Fevereiro, março, se Deus quiser. Teoricamente, ok. Teoricamente, se der tudo certo. Vai dar. Amém. E, ok, acho que dá tempo. Porque, assim, na verdade, o livro 4, quando a pessoa tá engajada, ele geralmente é um dos mais curtos. Mais curto, É porque eu já tava diminuindo o meu ritmo por conta do internato, né? Os 2 últimos anos de medicina são anos práticos. A gente praticamente não tem aula e tem carga horária intra-hospitalar muito alta. Então, horários muito confusos, um cansaço físico e social muito grande, porque você tem o tempo todo lidando com pessoas e tem que entender que, por mais que você esteja no 10º paciente do dia, para aquela pessoa, aquela consulta é a única consulta. É a que ela tá 1 mês, 3 meses esperando. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de, ok, não vou transparecer ou prejudicar em nada, independente de estar me sentindo assim, assado. Isso leva um cansaço físico, leva um cansaço mental, leva um cansaço social, que é o que eu falo, que, tipo, você tem que estar em uma posição muito, sabe? E isso tudo era muito desgastante, né? Continua sendo, mas agora eu vou ter como
controlar um pouco melhor meus horários. E, enfim, basicamente a carga horária do internato é mais ou menos 1.000 horas por semestre. E é 1.000 horas práticas, né? Então, quem faz faculdade aí sabe mais ou menos quantas horas o semestre de cada um é. E era muito, muito intenso. Então, eu não estava conseguindo fazer o que eu queria em termos de evolução no violino. Eu conseguia tocar e conseguia dar aula, isso pra mim estava me satisfazendo. E era um momento meu agora, né, ali, né? E agora eu sinto falta. Agora é tipo assim, eu quero terminar esses sites, tocar ele bem bonito e gravar um vídeo. E isso. E, Carol, o que hoje, tocando violino como você está tocando, você sente quando você está tocando? E eu não tô dizendo nem tocando as peças do nível que você tá, mas tocando com seus amigos, tocando com as pessoas que você gosta. Eu sinto fluidez. Eu sinto como se... é meio clichê. Vamos no clichê mesmo, que é o que eu tô sentindo. Eu sinto que eu consigo, através do violino, expressar o que eu tô querendo expressar. Eu canto, então, quando eu canto, e eu tô cantando direito, ou cantando uma coisa que eu consigo, eu sinto que eu tô me expressando e que aquilo ali era o que eu precisava fazer pra sentir a música do jeito que eu tava sentindo. E no violino, eu consigo fazer uma transferência disso pro instrumento. Minha mão responde o que eu preciso, eu não sinto um desconforto, eu consigo ouvir e me agradar do que eu tô fazendo. E geralmente, pensando isso em grupo, eu consigo ouvir o conjunto do que tá acontecendo e ver aquilo como uma coisa legal. Tipo, que pena que a gente não gravou, eu queria ouvir isso de novo depois. Então, sou feliz tocando violino, de forma geral. Que legal. E, a Carol, pra quem não sabe, nesse momento que estamos falando, e de alguma forma vai continuar ainda, mas nesse momento que estamos falando, uma das nossas modelos da faixa amarela. Sim. Como foi a experiência de receber o convite para ser modelo da faixa amarela? E o gravar, o acontecimento todo? Foi uma loucura. Foi uma loucura, Jean. Foi uma loucura. Tava no internato já. Foi ano retrasado? Foi 2022 ou foi? Pode ser que tenha sido 2022. Acho que foi. Ou foi 2022 ou foi 2023, mas foi tipo maio, março. 23 com certeza não foi. Pronto, então foi 2022. Tava nesse contexto aí do internato, bem sufocada. E aí Jean virou e falou assim: e aí, Carol, você topa vir aqui gravar a faixa amarela? Gravar a faixa amarela? Não, você nem perguntou se eu topava, você perguntou quanto tempo eu precisaria pra poder, tipo assim... Praticar. Vou comprar a passagem hoje. Pra quando que eu compro a passagem? Caramba, tá bom. Assim, na época eu sei que eu subestimei um pouco, assim, o tempo que eu ia precisar pra me organizar e tal. Mas, porque uma coisa é você tocar em casa, uma coisa é você tocar pra alguém aqui. chato que tá gravando. Não, tocar pra você já é outra coisa. Aí tocar pra você no estúdio, com luzes, com coisas, e sabendo que você não pode errar, e não só isso, mas que o que você tá fazendo vai servir de modelo, literalmente, é outra coisa. Então, eu acho que eu falei assim, umas 3 semanas, aí você comprou a passagem, eu vim. A gravação foi uma coisa muito intensa. Eu acho que foi talvez não tenha sido tão bom, assim, não sei, pra vocês, mas pra mim, o aprendizado de passar pelo processo foi, assim, muito, muito, muito bom. Muito bom, de verdade. Não, calma. Eu não entendi. Eu achei que você ia falar que foi ruim. Não, foi bom. O processo de gravação? Não, o aprendizado que eu ganhei. Ok. Porque, assim, eu entendi justamente essa lógica que eu falei, só que de uma forma muito mais profunda. Então, na hora que você vai tocar, o quanto você sabe pra tocar pra você é uma coisa. O quanto você sabe pra tocar pra você gravando é outra coisa. O quanto você sabe pra tocar pra outra pessoa que não entende de violino. Enfim, tem parâmetros. E entender que o seu parâmetro de, isso aqui tá tocando, tá saindo bom, não vai ser a mesma coisa. É bom para que contexto? Exatamente. Então, isso foi uma coisa, assim, interessante, de verdade mesmo, pra eu aprender. Mas o processo foi excruciante. O que foi mais excruciante? Com certeza aquela passagem do Musete, acho que a gente não chegou nem a usar. Ou chegou a usar, não sei. Mas teve uma passagem do Musete que, graças a Deus, depois daquilo eu peguei, aprendi e não erro mais. Se você quiser, eu toco pra você. Mas tinha uma parte que tinha uns arcos que, inclusive, é comum ter essa confusão de arcos nesse trecho. Só que eu não tava conseguindo tocar devagar,
só aquele trecho. Aí eu tinha que voltar, eu tocava, aí, não, aí, meu Deus, como é possível? E gravação, gente, assim, é que o nosso aluno já está mais acostumado com pelo menos um tipo de gravação. O contexto de estar se gravando, estar se gravando, vocês já estão acostumados. Mas quando você vai gravar, tipo, estúdio, CD, faixa, vídeo... Meu Deus! É diferente, é diferente. Porque, assim, depende do projeto, mas geralmente, via de regra, você não toca do início ao fim e se o produtor for bom, ele vai achar pelo no ovo e vai falar assim, não, eu tô escutando o som do seu arco, tá raspando. A gente não chega nesse nível aqui, né? Porque a gente toca violino e claro que tem o arco raspando, mas, não é nessa região. O terceiro dedo tá um pouquinho pra trás. Isso não só com você, com todo mundo que veio gravar com a gente, comigo gravando, enfim. Sim. Tu tem que gravar de novo. E aí o que vocês veem que é um vídeo de uma aula que dura... Nossa, a gente levou a tarde toda, eu acho. Pra gravar 10 minutos foi pelo menos 1 hora, às vezes, de gravação. Louco. No nível que tá lá dentro da plataforma que vocês viram. Então, exatamente. Coisa. E uma coisa, eu quero agradecer publicamente, porque você foi uma das pessoas responsáveis por eu descobrir a minha distonia. É verdade. Eu acho que deve ter sido o primeiro diagnóstico médico que eu fiz. Sério? Assim, tipo, fora da faculdade, fora que tivesse outro médico pra dizer assim, não, é isso mesmo. Foi esse contexto. Porque, obviamente, hoje em dia, né, não compara, mas na época eu tava no começo. Não sei que semestre eu tava, mas eu tava na metade, mais ou menos. E eu lembro você falando, não, porque eu já pesquisei, não é tremor essencial, não é isso, não é aquilo, eu tipo... Aí eu falei, assim, superficialmente os sintomas. Aí eu pesquisei uns relatos de caso, eu achei assim, eu acho que é isso. E aí eu lembro que eu ainda achei um neurologista que fosse específico em tremor, em São Paulo. E aí você foi e fez e era realmente, eu falei, caramba, eu acertei. Porque é uma coisa extremamente rara, né? Quando você entra no contexto musical, você vê que é bem... No contexto de distonia focal de músico, É comum entre músicos, mas não é... Se pegar toda a população... É isso, Você não vai no posto e fala, tá tremendo minha mão, o que é? O cara não vai falar, é distonia focal. Não. Não vai ser nem a 10ª alternativa, tipo, mesmo. Então, hoje em dia, eu posso pensar, né? Pode ser. Pois é. Mas é isso. Posso ter uma tarefa que você faz bastante... Eu sou escrivão, porque acho que o primeiro foi identificado em escrivões, né? Que ficava, tipo assim... writer's cramp, chama. Mas muito, muito obrigado. De nada. E eu basicamente estava numa live para falar de contexto, e minha mão estava tremendo, aí eu não estava demonstrando nada, e eu expliquei para os alunos, assim, brevemente... O que estava acontecendo. O que estava acontecendo, que eu não estava tocando. E aí a Carol viu, buscou ali alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Visita esse cara aí. Não, eu falei, porque tem que ir pra fazer um diagnóstico, né? Porque eu era estudante não pode nem, assim, bater uma tela, né? Não tinha como ter certeza. Claro. Até porque não tinha nem como te... Enfim, não dava pra examinar, não dava pra fazer exame, mas enfim. E era realmente isso, né? Mas que doido. Louco. Bom, e de certa forma, então, você é responsável... Pelo NAEG. Pelo NAEG. Em algum nível. E assim. Você ajudou... O pessoal deve estar perguntando às vezes, né? Pode ser que tenha surgido a pergunta. Mas por que tem modelo tocando nas aulas? Por que eu, não é você? Por que não era eu tocando? Porque naquele momento histórico do violino didático, eu não estava tocando violino. Você estava triste, já. Eu estava bem triste, já. Eu lembro. Então, naquele momento, eu não estava tocando violino. Então, eu estava convidando alunos, amigos, para gravar as aulas, eu explicando e eles demonstrando o que eu estava explicando. E aí... Pouco a pouco eu consegui voltar a tocar alguma coisa desse lado, assim, pra demonstrar algumas coisas. Sim. Mas comecei o processo de... Aprender do outro. Do outro lado. Então, muito, muito obrigado. Que foi, eu acho que sério, eu acho que isso é a coisa... A BBC ainda vai te encontrar. Eu ainda acho que vai ter, assim, sabe? Porque é muito, muito, muito legal o que você tá fazendo. Por mais que não seja pelo motivo que você gostaria que fosse, né? Não foi, deu a ideia, vou fazer. Mas... Eu acho que você estar com a cabeça de um professor, com anos e anos e anos de experiência, décadas de experiência, e ter a mão de um aluno em você, isso é muito louco. Isso é muito, muito, muito louco. E eu acho que te dá uma visão, como professor, que é impossível alguém que não esteja fazendo a mesma coisa ter. Eu acho que... Algumas das coisas de eu trocar de ideias sobre
o nível de exigência no vibrato foi eu começar a aprender vibrato com a mão direita. Tá vendo? Porque aí eu comecei a ver assim, velho, isso é muito difícil. É muito difícil. Pois é. É muito difícil. Pois é. E assim, e aí eu fico pensando, pô, é difícil pra mim que eu sei o que tem que fazer. E você lembra como é quando sai. E assim, eu ainda consigo, essa mão tá funcionando tranquilamente, normalmente. Sim. Então eu sei qual é a sensação de fazer desse lado. Sim. E eu não consigo replicar a mesma sensação do outro lado. Até assim, no ar, não é a mesma sensação. É muito doido, assim. E tá aprendendo e fazendo do outro lado, pô, tá, talvez não em todas as notas. Nas notas mais longuinhas, aí vibra um pouquinho. Pronto. Muito bem. Vibrato contínuo. Vibrato contínuo. Inclusive eu exigia, nossa, olha que absurdo. Pense aí. Eu exigia a transição do vibrato constante. E eu lembro de eu gravando vídeo, fazendo um movimento e fazendo esse movimento. Pra poder passar de um dedo pro outro, sem parar de vibrar. Eu lembro disso. E sabe, eu conversando com o Rolando, sabe quando ele falou assim que isso é uma coisa que você vai começar a falar, trabalhar, livro 7. Tipo assim... Adiantei meu lado. Porque eu tenho essa pretensão, né? Não sei se o livro 7, mas eu quero... Eu tô no grupo de pessoas que gostam muito de música clássica e quer tocar violino erudito. Violino... Eu falei o contrário, eu falei violino... Violino? Erudito. Mas, enfim, que quer tocar violino erudito e tem pretensão de continuar. Então, pra mim, tá fazendo muita diferença. Mas faz sentido que pra quem quer... eu quero tocar um vibrato como um efeito sonoro no final de algumas notas na hora que eu estiver tocando um hino na igreja. Vai estar muito bom com muito menos esforço. Então, realmente. E... a gente não vai fazer exatamente juízo de valor, porque não é essa a ideia. Porém, entretanto, meio que a gente vai acabar de fazer, né? No final das contas. Mas eu lembro que você começou a ter contato com uma comunidade Suzuki, uma época, uma coisa assim. Ou com pessoas que também estavam Suzuki. Sim. É através do Instagram. Que aí você percebeu uma a diferença de cobrança de nível. Realmente. Tem duas coisas aí. Eu acho que tem a diferença de o quanto a pessoa mesmo tá querendo. Mas eu acho que também tem a diferença de quanto o professor tá puxando, sendo aquela pessoa um adulto iniciante ou não. E aí aquela conversa que você já teve com alguns outros professores, de às vezes o aluno adulto ser colocado como, não, ele quer aprender. O que ele fizer tá bom. É um hobby. Tá, mas é um hobby. Você quer fazer um hobby bem feito ou você quer fazer um hobby mais ou menos? Vamos lá, meu hobby é desenho. Eu vou fazer palitinho ou vou fazer aula de desenho com alguém que sabe fazer desenho. E se eu quiser um dia aprender o suficiente pra trabalhar com isso, eu vou aprender a trabalhar com isso. Então, acho que tem um pouquinho dessas duas coisas. Mas no vibrato, era uma... Assim, eu não dá nem pra comparar. A diferença da cobrança do nível. Tipo assim, fulano vai começar a aprender vibrato. Eu tava lá a pessoa aprendendo vibrato. 2 meses depois, a pessoa tava tocando outras coisas com algum vibrato. E eu... Mas... Quando eu fazia isso, o professor não falava que tava bom. Então... Mas você consegue, pelo menos hoje, olhando em retrospecto, ver, por exemplo... o nível... E claro, essas pessoas eventualmente tocam bem também. É só um outro caminho, um outro timing, vamos chamar assim. Um outro set de prioridades. Exato. Mas você consegue ver que, por exemplo, você passou tocando as mesmas coisas um pouco depois, mas já num nível muito mais alto? Não, com certeza. E isso é perceptível. Tipo, vai ter uma ou outra pessoa no mesmo grupo, né, na mesma comunidade, que estão recebendo o mesmo nível de exigência. Tem um menino também que tinha um vibrato muito bom e ele, hoje em dia, tá tocando numa orquestra amadora em uma outra cidade. Porque ele quer, tipo assim. Então, o fato dele ter sido cobrado um tanto a mais e dele ter conseguido, assim, refinar mais bonito, mais tecnicamente, tecnicamente melhor, né? O que ele estava fazendo permitiu que ele tivesse outras possibilidades. Não deixasse aquilo ali como, isso é um hobby e vai ser sempre um hobby, só pode ser um hobby. Pode ser uma forma de trabalho, pode ser um uma hobby... segunda fonte de renda, como é o seu caso. Exatamente. E pode também ser um hobby um pouco mais pra frente. Tipo assim, uma coisa é eu tocar violino em casa, outra coisa é eu tocar violino, mas também quero tocar violino bem na orquestra da igreja. Outra coisa é, eu quero tocar violino, mas de vez em quando eu vou pra, enfim, algum outro lugar lá, eu toco na banda com um amigo meu e tal. Então, tipo, fazer isso melhor sempre vai ser algo que você almeja, em algum sentido. Ter essa possibilidade, eu acho que o aluno tem que ter a possibilidade de ir. Se ele não quer, tudo bem. Mas o professor precisa dar essa possibilidade. Olha só que doido, você é uma médica violinista. Pois é. Sabe que eu conheço outro médico violinista?
E tem um negócio de uma orquestra, né? Tem a orquestra dos médicos do Hospital Israelita Albert Einstein. Uhum. É uma orquestra antiga, tem bastante tempo. Mas sabe o Elcio Oliveira? Acho que eu já ouvi esse nome, não sei se você falou. Ele é vocalista e violinista de uma banda que chama Terra Celta. Ah, já falou. É. E ele é médico. É. Ele é médico de profissão. Nossa, e assim, muito legal. Não é de hobby, no caso, porque o Terra ele vive Celta... profissional, Eu não sei, eu acho que talvez até o Terra Celta seja uma fonte de renda maior do que a... Não sei, eu tô falando de achismo total. Do que a atuação dele como médico. E aí, conversando com ele, ele às vezes, porque o Terra Celta, não sei se vocês sabem, é muito famosa, a banda é bem famosa. Uhum. É underground, mas é bem famosa nesse meio. No nicho é muito, muito, muito famosa. É uma das mais famosas de folk rock do Brasil, com certeza. E de vez em quando acontece dele tá dando plantão e aparece alguém que conhece ele, né? E aí, tipo... E aí a pessoa fica meio bugada, porque não é uma... Oi, tudo bem? Como é seu nome? Você naquela violinista? Aquele violinista que toca música que toca aquelas músicas celtas? Ele fica sou pulando eu. no palco igual um maluco. Um goblin, igual um maluco. Aí ele... sou eu. E é você o meu médico? Vai receitar um chá, né? Um chá de cogumelo. Né? Tô brincando. Não. Separa as skins. É claro, skin exatamente. médica. Mas é impressionante. E ele tem... Eu conheço pelo menos umas 2 personalidades diferentes dele. Que é assim, ele conversando com a gente normal, assim, e ele no palco. Você tem que ver a personalidade dele no consultório. Também deve ser uma terceira. Deve ser uma terceira. Eu tenho quase certeza que é uma terceira. Discutindo um caso com um colega, com certeza é outra Aí você imagina, o pessoa. cara faz, tipo, plantão. Não sei se faz plantão, mas ele atende... Se eu não me engano, é tipo terça, quarta e quinta na cidade dele lá. Sim. E sexta, sábado, domingo ele tá fazendo show pelo Brasil e segunda voltando pra casa pra descansar. Pra descansar e terça, quarta e quinta. Muito bom. E ele tá vivendo um sonho, né? Porque acho que tem isso, você pode também ficar numa coisa de, ser médico, agora você vai viver disso, você tem que ser aquela pessoa que tá com aquelas olheiras, tá no plantão todos os dias. Claro que não vou entrar num tópico financeiro de a pessoa precisar disso pra sustentar uma família ou pra pagar um valor que ela precisou pra poder fazer o curso, enfim. Mas pra quem pode, você não precisa ser a pessoa que é medicina. Você pode ser médico e pode tocar violino, pode ter... Aprender francês, tocar piano. Enfim... Maravilhoso. Fazer panetone no final do ano. Fazer trufa pra vender na faculdade. Fazer trufa pra ganhar o dinheiro pra vender pros pacientes, ó. Isso aí é baixa glicose. Toma um docinho, 1,50. Oh, meu Deus do céu. Ai, não. Já pensou? Aí é venda casada, não pode. O conselho não deixa. Não, eu não ia fazer. Mas... Carol, ia ser da hora. Eu posso tocar no violino. Posso falar assim, vou te acalmar um pouquinho. Musicoterapia, a sessão é R$150. Fazer um curso, fazer um negócio técnico de... Você já tem uma coisa mais... já tem uma coisa que te ajuda na musicoterapia, que você toca algum instrumento. Geralmente, a grande parte não toca. Tem que chegar a aprender alguma coisa, né? Mas vai aprender algo sobre, né? E acaba aplicando. E, Carol, como você ficou... Você lembra exatamente como você ficou sabendo do violino didático e qual foi a sua primeira impressão do primeiro vídeo, coisa que você viu? É isso, eu tava tentando lembrar. Eu acho que foi no YouTube. Eu falei que podia ser no Instagram, mas eu acho que eu vi no YouTube e depois fui pro Instagram. Eu não vou lembrar qual foi o vídeo. Mas foi algum desses vídeos explicando coisas básicas que eu tava querendo estudar, aprender antes do violino chegar. A primeira impressão, você não era careca ainda. Ainda tinha cabelo? Ainda tinha cabelo. Não foi vídeo de parede verde. Foi que você já tava na sua casa antiga. Uhum. Cara, não vou saber, assim. Eu acho que deu pra perceber logo, porque tem canais que chamam atenção pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo, e você fala assim, isso aqui vai ser o que eu vou usar de referência para tal assunto, né? A pessoa gosta de carro, tem esse canal aqui que eu gosto melhor, eu gosto da forma com que ele explica, porque ele explica com um detalhamento que eu preciso, ou porque ele vai para um ponto técnico que alguns não estão indo, e às vezes eu fico na dúvida, eu prefiro usar isso como referência. Rapidamente virou minha referência para violino, eu acho que é a referência de muita gente. E eu acho que isso vem desse cuidado de passar a técnica de uma forma correta, mas pra
qualquer pessoa que queira aprender e não aprender pra virar também uma pessoa aqui assim, entendeu? Tipo assim, eu quero aprender porque eu quero aprender. Como é que faz isso? Aí, toma, pronto. Faça com o seu conhecimento, esse conhecimento que eu te dei agora é seu, faça com ele o que você achar melhor. Então, eu acho que isso sempre me chamou a atenção. Acho que é uma coisa positiva. Okay. E se você pudesse indicar uma pessoa para que você gostaria de ver aqui conversando no podcast, quem você acha que seria legal? Eu queria ver a Gabi. A Gabriele Queria muito Carla, ver a Gabi. Okay. Eu queria muito saber como é que ela fica uns 2 meses sumida e volta com a música quase pronta. Aquilo ali, ela não vai revelar, ela não vai falar isso no podcast. Revelar. Será? Vai. Ah, não. Então tá. Gabriele e Carla, entraremos em contato, hein? Mas ela precisa vir, sério. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Pode ser o Carol.S Moraes com um S no final. Carol.S Moraes. Moraes com E. Só esse? É, porque o Carol's Practice eu não tô usando muito, mas no próprio Carol.S Moraes tem... é porque na verdade eu acho que ele é privado. Tem um link, mas eu acho que só dá pra ver a bio quando você já... segue a pessoa. Já segue a pessoa. Mas eu acho que o meu de violino é esse Carol S Practice. Isso. É uma coisa... Você criou esse perfil pra compartilhar o seu desenvolvimento no violino, certo? Isso. Você chegou a ter experiências de comentários ruins, assim, alguma coisa assim? Comentários ruins, não. Como mulher, eu tive comentários meio com cara de que poderia virar assédio. Tá. Mas é aquele comentário, assim, que você bloqueia e pronto. Comentários ruins, assim, tipo, isso tá ruim. Não. Tem uma comunidade muito legal no Instagram, na verdade, nesse sentido. Essa minha conta é em inglês. Eu faço... Na verdade, eu acho que eu ainda fazia as postagens em português e inglês, mas tava ficando muito difícil escrever o texto todo. Então, eu tava deixando em inglês, porque tem a opção de traduzir, né? Pra quem é daqui. E tinha gente, assim... Hoje em dia, no mundo, a maioria das pessoas que quer se comunicar internacionalmente fala inglês. Então, tinha gente de culturas muito diferentes. Eu conheço uma menina da Arábia Saudita, conheço pessoas dos Estados Unidos, Polônia, Japão, França, enfim, muitos lugares diferentes, Suíça. Então, todo mundo falando inglês e se conhecendo através daquilo, tendo o violino de forma comum, e a maioria não, vários através do Suzuki. E então, acho que já tem-se um certo clima de, digamos assim... Cooperação e não crítica e, sabe, é um espaço mais seguro, assim, eu sempre vi dessa forma. Algumas pessoas falam que estão abertas a sugestões, aí são pessoas muitas vezes que não têm aula, aí às vezes algumas dão uma orientação ou outra, mas, no geral, é uma comunidade mais legal, assim, esse nicho que eu caí, né, onde eu fiz mais contato. Então... Não tive grandes, assim, experiências negativas, não. Mas teve gente oferecendo aula no seu direct? Teve gente oferecendo aula no direct. Eu falei, não, eu faço aula já. Não, porque porque o Suzuki... não sei, não dá pra avançar tanto com o Suzuki. Aí, a Hilary Han não fez Suzuki? Ela... É um detalhe. Não usa Suzuki pra nada hoje em dia. Sim. Ok. E toda a base que ela usou, que ela aprendeu, ela não e ela aprendeu a tocar, foi aonde? Ela não usa a base que ela aprendeu, pra nada. Da hora que ela parou de tocar Suzuki, ela tirou todo o conhecimento e aprendeu do zero a partir do concerto de Tchaikovsky. Exatamente. Entendeu? Segurar no arco e tal. Mas isso é um assédio comum entre os nossos alunos, especialmente os alunos que postam e que estão mais avançados. É de outros professores irem abordar e querer. Aí fica fácil, né? O aluno já montadinho. já fazendo as coisas direito. E ainda é um aluno bom, né? Porque os alunos... Vou dizer, a comunidade do violino didático, eu acho que o pessoal são alunos que estão dispostos a aprender, sabe? Quem não tá, normalmente não fica. Exatamente. Todo mundo que tá ali tá disposto, assim. Você vai explicar uma coisa, a pessoa vai prestar atenção, ela vai estudar, entendeu? Exatamente. É fácil. Enfim. Quer deixar um recado para os seus colegas MJ autísticos? Recado? Não façam o que eu fiz. Quando o Jean ou outro professor mandar você fazer, apesar de parecer que é só besteira, faz. Vai ser mais fácil. Mas lá na frente você vai ficar feliz. Acho que é esse o recado. E para quem não é aluno nosso de nenhum programa ainda? Se você não é aluno e quer tocar violino, por favor,
veja os resultados, porque aí você faz que nem eu. Adorei. Olha só, não é entre. Não, é. Veja os resultados. Veja os resultados. Porque... E convence. Essa vai ser a última pergunta, juro. É uma coisa que eu tenho pensado desde quando a gente começou a conversa. MJO ou Violino Didático Academy? 100% brutal. Assim, de nome. O que você acha que soa melhor? MJO. Sério? Assim, o Academy... Poxa, é porque o MJO tem seu nome. Eu acho que é mais icônico porque, apesar de usar o Suzuki, a metodologia que você faz é sua. Tipo, você usa o Suzuki como base e é uma base muito importante. Se não fosse, você não fazia os cursos. Mas é totalmente diferente no sentido de... É para o aluno adulto que quer aprender uma coisa que pode ir para um muito avançado, mas pode não querer ir tão avançado, mas querer tocar bem o que quer tocar. Então, acho que é diferente, sabe? De nome, aí eu tenho que pensar. Mas eu gosto muito de MJO. Maravilhoso. Se você gostou desse nosso episódio, deixa o seu joinha aí embaixo, comente o que mais você achou legal desse podcast. Que experiências você já teve com a Carol? Você se inspirou com a Carol? Deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai adorar saber. Um abração e até mais. Tchau!